Olá, meninos! A nossa aula de hoje é sobre acentuação. Nem sempre a gente precisa saber todas as regras de acentuação. Por quê? Porque se você tem o hábito da leitura, se você está familiarizado com as palavras, você olha ali para uma palavra e você já sabe de cara se ela é ou não acentuada. Mas algumas provas, elas costumam cobrar essas regras. Elas cobram que você saiba por que determinada palavra é acentuada e outra não. Então hoje nós vamos ver essas regras de acentuação gráfica. A primeira coisa que você precisa saber para entender as regras de acentuação é compreender a tonicidade das palavras, ou seja, olhar para uma palavra e saber qual é a sílaba mais forte. Se ela é uma palavra oxítona, se ela é uma palavra paroxítona ou se ela é uma palavra proparoxítona. Então vamos ver, bem, o que é uma palavra oxítona? Uma palavra oxítona é aquela que a sílaba tônica é a última. Sempre eu vou contar de trás para frente. Então na palavra café, qual é a sílaba mais forte? Fé, então a sílaba tônica é a última, é uma palavra oxítona. Cipó, qual é a sílaba mais forte? Pó, que é a última sílaba. Coração, a sílaba mais forte. São, é a última sílaba, então aí eu tenho palavras oxítonas. A palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima, como por exemplo, caderno, a sílaba tônica, der, é a penúltima. Problema, qual é a sílaba tônica? Blé, é a penúltima. Estouro, a sílaba mais forte, tou, que é a penúltima. Então, eu tenho palavras paroxítonas. As proparoxítonas é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Veja, de trás para frente, sempre de trás para frente. Lâmpada, qual é a sílaba mais forte? Lã, é a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Ônibus, a sílaba tônica, o. Cárcere, car. Então, são palavras proparoxítonas, porque a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, é a antepenúltima. Então, vamos começar pela regra mais fácil de todas, que é a regra das proparoxítonas. Só lembrando que proparoxítona é quando eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte. Então, a regra diz, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, palavras como médico, ônibus, são palavras acentuadas. Por quê? Porque são palavras proparoxítonas. Pêssego, ótimo, vírgula, máximo, todas elas são acentuadas porque se tratam de palavras proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. As palavras paroxítonas têm várias regras. Por que será que a paroxítona tem várias regras e a proparoxítona só tem uma? Porque a língua portuguesa, ela é uma língua predominantemente de paroxítona. Então, a maioria de nossas palavras, elas são palavras paroxítonas. E isso faz com que a gente precise de mais regras para acentuar ou não essas palavras. Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em i ou is, como júri, lápis, tênis e táxi. Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em ans ou ãos, como órfã, órfãs, órfão, órfãos. Acentua-se também as paroxítonas terminadas em u ou us, como vírus e Vênus. Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em ou uns, como álbum e álbuns, e ons, como iandon e íons, e as terminadas em L, N, R, X e PS, como fácil, paroxítona terminada em L, pólen, paroxítona terminada em N, éter, paroxítona terminada em R, látex, paroxítona terminada em X, e bíceps, paroxítona terminada em PS. Então, todas essas palavras recebem o acento gráfico. Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo oral, seguido ou não de S. Lembrando, o que é o ditongo? O encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Então, se eu tenho a palavra terminada em ditongo oral, pode ser com S ou não, vai receber o acento gráfico, como jockey. Veja que terminou no ditongo oral, ó, I. Então, recebe o acento gráfico. Túneis. Terminou com o ditongo EI acompanhado do S. É uma palavra paroxítona, então vai receber o acento gráfico também. As oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última, então são acentuadas apenas as oxítonas terminadas em as, como pará e sofás, ou es, como café e bonés, em o ou os, como cipó e avós, e as terminadas em ou ens, como armazém e parabéns. As palavras monossílabas, que são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, elas também têm uma regra de acentuação própria delas.
E se você observar, essas regras elas são bem parecidas com as regras das oxítonas. Então, são acentuados monossílabos tônicos, ou seja, os monossílabos fortes, terminados em A ou AS, como pá e gás, E ou ES, como fé e pés, e em O ou OS, como pó e nós. Nós vamos ver agora a acentuação dos ditongos. Essa regra ela é muito importante porque ela sofreu modificação com a última reforma ortográfica. Então, eu vou mostrar para vocês o que mudou e como essas palavras são acentuadas agora. Então, a regra diz que devem ser acentuados os ditongos abertos ei, el, oi, tônicos, em oxítonas e em monossílabas. Só lembrando que o ditongo é o encontro de dois sons vocálicos, uma vogal e uma semivogal, na mesma sílaba. Então, esses ditongos, quando eles são tônicos, eles são acentuados. Mas veja, eles não são acentuados sempre. Eles são acentuados apenas quando eles estão na posição de oxítonas ou em palavras monossílabas. Então, veja, olha aí para a palavra herói. Herói é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Essa palavra, ela tem o ditongo aberto oi na posição de oxítona, então ela deve ser acentuada. Mas veja que a palavra heróico não recebe acento gráfico. E não recebe acento gráfico por quê? Porque o ditongo aberto oi está na posição de paroxítona. Veja que a sílaba tônica é oi, é a penúltima. Então, essa palavra não recebe o acento gráfico. Então, palavras como chapéu recebe o acento gráfico por quê? Porque tem o ditongo aberto el na posição de oxítona. Veja, na sílaba tônica, na última sílaba, que é a sílaba tônica. Palavra como anéis recebe o acento por quê? Porque é uma palavra que tem a sílaba tônica, a última, na posição de oxítona. Então, recebe o acento gráfico. Céu recebe o acento gráfico por quê? Porque é uma palavra monossílaba tônica. Já na palavra estreia, não recebe acento. Por quê? Porque está na posição, ou o ditongo aberto está na posição de paroxítona. Assim como assembleia também não recebe acento gráfico, porque está na posição de paroxítona. Antes da reforma, todas essas palavras como heróico, estreia, assembleia, recebiam acento gráfico. Mas depois da reforma, não recebe mais esse acento. Somente as palavras que aparece esse ditongo aberto na posição de oxítona ou então nos monossílabos tônicos. Vejamos agora a acentuação dos hiatos. A primeira regra diz o seguinte: eu vou acentuar o i e o tônicos quando formo hiato com a vogal anterior, podendo estar sozinho ou então acompanhado de s. Então, por exemplo, na palavra saída. Por que recebeu acento essa palavra? Porque eu tenho o i sozinho na sílaba formando hiato com a vogal anterior, que é a vogal a. Então, por isso ele recebeu acento. Na palavra saúde, eu tenho o u sozinho formando hiato com a vogal anterior. Recebe o acento gráfico. Já na palavra egoísmo, veja que o i não está sozinho, mas ele está acompanhado do s. Então, está formando hiato com a vogal anterior, recebe o acento gráfico. Cuidado com palavras como rainha, coroinha. Essas palavras, embora eu tenha o i sozinho formando hiato com a vogal anterior, não vai receber o acento gráfico, justamente pela presença desse NH. Então, a palavra coroinha não recebe acento porque o i está sozinho na sílaba formando hiato com a vogal anterior, mas está seguido de NH. Então, não vai receber acento gráfico. Outra regra, outra exceção dessa regra. Diz assim, se eu tiver o U sozinho na sílaba, formando hiato com a vogal anterior, e essa vogal anterior estiver formando um ditongo, não vai receber o acento gráfico. Então, veja, na palavra feiura, o U está sozinho na sílaba. Está formando hiato com a vogal anterior, com a vogal I. Só que essa vogal I está formando um ditongo, I. Então, por esse motivo, não vai receber o acento gráfico. A mesma coisa na palavra bocaiúva. O U está sozinho na sílaba, formando hiato com a vogal anterior, que é a vogal I, só que essa vogal I está formando um ditongo, AI, na palavra bocaiúva. Então, por isso, não vai receber o acento gráfico. Os ditongos formados por vogais idênticas, como O e E, também sofreram modificação depois da última reforma ortográfica. Antes, palavras como creem, leem, voo, enjoo, recebiam o acento gráfico pela presença do hiato. Recebiam o acento gráfico na primeira letra do hiato. Com a nova reforma, esses acentos foram abolidos. Então, hoje se escreve creem sem o acento, leem, voo, enjoo sem o acento gráfico.
Muito cuidado com essas regras de acentuação, meninos. Vocês devem estar atentos a todas as regras. Por exemplo, existem hiatos acentuados não por serem hiatos, mas por outras razões, por outras regras. Por exemplo, a palavra poético. Essa palavra é acentuada, mas nós vimos lá na regra dos hiatos que dizia assim, que eu vou acentuar o i ou o u, formando hiato com a vogal anterior, se esse u ou se esse i estiver sozinho na sílaba ou acompanhado do s. No entanto, aí eu tenho um E sozinho, formando hiato com a vogal anterior e recebeu o acento gráfico. Só que essa palavra recebeu o acento não pela regra dos hiatos, mas por ser uma palavra proparoxítona. E nós vimos que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, então foi por isso que essa palavra recebeu o acento gráfico. Boêmio, por que boêmio recebeu o acento gráfico? Se eu tenho aí um E sozinho na sílaba formando hiato com a vogal anterior, mas essa palavra recebeu acento, não tem nada a ver com a regra dos hiatos, mas porque aí eu tenho a palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. E nós vimos que lá na regra das paroxítonas existe essa regra bem aí. Se a palavra é paroxítona e terminar em ditongo crescente, ela vai receber o acento gráfico. Então foi esse o motivo que levou essa palavra a receber o acento gráfico. Observação bem interessante aí, gente. Observe essas duas palavras. Itu e Jaú. Itu não recebe acento gráfico, mas Jaú recebe acento gráfico. Por que Itu não tem acento e Jaú tem acento? Veja que a palavra Itu é uma palavra oxítona terminada em U. Nós vimos lá na regra das oxítonas que dizia assim, só vai receber o acento gráfico as oxítonas terminadas em as, es, os ou em ens. Então, segundo essa regra, oxítona terminada em U não recebe acento. Então, foi por isso que Itaú não recebeu o acento gráfico, porque é uma palavra oxítona terminada em U. Agora, observe a palavra Jaú. Na palavra Jaú, também é uma oxítona terminada em U, e ela recebeu o acento. Mas ela recebeu o acento gráfico pela regra dos hiatos, que diz que se eu tiver o U sozinho na sílaba formando hiato com a vogal anterior, esse U irá receber o acento gráfico. Então, por isso que já U é acentuado e Itu não é acentuado. Ok, meninos? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.